Torcedor, segura essa, porque a bomba que Edmundo soltou pegou todo mundo de surpresa. A contratação de Thiago Mendes pelo Vasco pode não ter acontecido por mérito ou vontade do técnico, e sim por exigência nos bastidores. Fica até o final, porque eu vou te contar palavra por palavra o que Edmundo revelou. E quero muito saber a sua opinião sobre isso. Já deixa o like, se inscreve no TV Cartola e ativa o sininho, porque aqui a verdade sempre aparece. A chegada de Thiago Mendes ao Vasco era para ser uma notícia comum, daquelas que o torcedor vibra, analisa e cria expectativa. Um volante experiente, com passagem por Lyon, com bagagem internacional e que poderia sim fortalecer o elenco. Mas bastou um vídeo de Edmundo no YouTube para mudar todo o clima em São Januário. Segundo ele, a contratação de Thiago Mendes foi uma exigência do empresário de Léo Jardim, como condição para renovar o contrato do goleiro titular. E isso não é invenção ou suposição. É uma afirmação direta de um ídolo do clube, que conhece os bastidores como poucos. Para renovar com o Léo Jardim, o Vasco teve que contratar o Thiago Mendes. Isso foi uma exigência do empresário, disparou Edmundo. E aí, torcedor? Já dá para entender por que essa declaração virou uma bomba. A pergunta que não quer calar é: o Vasco está contratando por critérios técnicos ou está refém de empresários? Bastou o vídeo de Edmundo ir ao ar para a torcida dividir opiniões nas redes sociais. De um lado, gente revoltada com o fato do clube se sujeitar a esse tipo de imposição. Do outro, torcedores tentando entender se isso é algo pontual ou parte de uma estratégia maior. Comentários como: mais um empresário mandando no Vasco? Se era o preço para manter o Léo Jardim, tudo bem, mas fala a verdade. Thiago Mendes pode até ajudar, mas a forma como chegou está errada. Mostram que a confiança da torcida está sendo testada. O clima é de alerta. Afinal, se essa negociação aconteceu assim, quantas outras podem ter sido feitas da mesma forma? Pedrinho assumiu o Vasco com um discurso forte: transparência, profissionalismo e reestruturação. Desde então, a torcida vem apoiando, mesmo diante das dificuldades financeiras e esportivas. Mas agora, com essa revelação, o presidente vascaíno está sendo cobrado. Por enquanto, nenhum dirigente comentou o assunto publicamente, mas a bomba está no ar. E o silêncio da diretoria só aumenta as especulações. Se realmente houve imposição no empresário, o clube precisa vir a público e explicar, porque o torcedor exige respeito. E a gestão atual não pode correr o risco de repetir os erros do passado. Outro nome que entra em foco é o do técnico Fernando Diniz. Reconhecido por ter um perfil tático exigente e um estilo de jogo bem definido, ele dificilmente aceitaria um jogador só por pressão externa. Mas o que Edmundo deixa implícito é que a negociação aconteceu antes mesmo da comissão técnica validar o nome de Thiago Mendes. E se for verdade, isso abre um precedente muito perigoso. O treinador sendo deixado de lado em decisões fundamentais. Até agora, Diniz também não se pronunciou sobre a chegada de Thiago. Em entrevistas recentes, ele apenas comentou que novos reforços eram necessários, mas não citou nomes. Thiago Mendes tem 32 anos, é volante de origem e já atuou como primeiro e segundo homem do meio-campo. Começou no Goiás, teve bom desempenho no São Paulo e brilhou no Lille e no Lyon, da França. Nos últimos tempos, estava no Al Rayyan, do Catar. Apesar da experiência, o jogador admitiu que ainda não está 100% fisicamente. Em entrevista à Vasco TV, ele revelou que precisa de mais tempo para treinar e se adaptar ao ritmo de jogo. Quero sentir de novo a energia da torcida brasileira. O projeto apresentado pelo Vasco e a conversa com o treinador foram decisivos. Estou ansioso para estrear, disse. Mas enquanto ele espera para entrar em campo, a polêmica fora dele continua fervendo. Léo Jardim é hoje uma das peças mais importantes do elenco. Com atuações seguras, defesas milagrosas e uma postura profissional exemplar, ele caiu nas graças da torcida. Sua renovação foi considerada prioridade absoluta pela diretoria. Mas o que ninguém sabia, até agora, é que essa renovação teria um preço. E esse preço seria exatamente a contratação de Thiago Mendes. O empresário de Léo teria condicionado a permanência do goleiro à vinda do volante. E isso
é o tipo de negociação que mexe com os bastidores, abala a hierarquia e coloca pressão sobre todos os envolvidos. Edmundo não é qualquer comentarista. Ele é ídolo, é referência e fala com propriedade sobre o Vasco. Quando ele se posiciona, ele sabe o impacto que vai causar. E dessa vez, ele escolheu expor um bastidor que para muitos deveria ter ficado em silêncio. Mas Edmundo pensa diferente. Ele acredita que o torcedor tem o direito de saber a verdade. E foi exatamente por isso que fez o vídeo. Sua intenção não parece ser atacar ninguém, mas sim alertar. E nesse ponto, ele cumpre sua função com maestria. O caso de Thiago Mendes é só mais um capítulo da relação, cada vez mais complexa, entre empresários e clubes. Hoje, esses agentes têm poder de decisão, acesso a bastidores e influenciam diretamente em contratações e saídas de atletas. Mas até que ponto isso é saudável? Quando o empresário começa a determinar quem o clube deve contratar, algo está errado. E se o Vasco de fato aceitou essa condição, precisa repensar seu modelo de gestão urgentemente. Com a janela de transferências aberta, novas contratações ainda podem acontecer. A diretoria trabalha em sigilo, mas já circulam rumores de mais reforços para o meio-campo e ataque. O Vasco tem compromissos importantes pela frente, especialmente na Sul-Americana, e precisa de um elenco forte e comprometido. Se Thiago Mendes vai se tornar peça-chave ou não, só o tempo e o campo dirão. Mas o jeito que ele chegou, infelizmente, já o colocou sob pressão antes mesmo de estrear. Thiago Mendes é um volante com experiência em alto nível, tendo atuado por clubes como São Paulo, Lille e Lyon. Ele é conhecido por sua versatilidade, podendo atuar tanto como primeiro volante, com função mais defensiva, quanto como segundo volante, com maior participação na construção ofensiva. Aos 32 anos, sua principal virtude é a leitura de jogo, além de uma boa capacidade de marcação. Por outro lado, após sua passagem pelo futebol francês, Thiago foi para o Catar, onde o nível de competitividade é consideravelmente mais baixo. Isso levanta questionamentos sobre seu atual ritmo de jogo, principalmente em uma temporada exigente como a brasileira, com calendário apertado e nível físico alto. A comissão técnica de Fernando Diniz terá que fazer uma avaliação criteriosa da condição física e do tempo necessário para recondicionar o atleta antes de integrá-lo aos jogos oficiais. Isso deve impactar diretamente o cronograma de utilização do jogador nas próximas rodadas. A gestão de Pedrinho tem adotado um discurso de transparência e reformulação administrativa. No entanto, o episódio relatado por Edmundo expõe uma fragilidade no processo de governança. Caso confirmada a exigência do empresário para a contratação de Thiago Mendes como condição para renovar com Léo Jardim, o clube terá dificuldades em sustentar sua linha de independência e racionalidade na tomada de decisões. A diretoria precisa se posicionar oficialmente para esclarecer os fatos. O silêncio pode ser interpretado como conivência ou fraqueza institucional, o que compromete a credibilidade da atual gestão diante da torcida e da imprensa. Além disso, é necessário estabelecer limites claros na relação com agentes de jogadores. Um clube que se submete a exigências externas perde poder de decisão, o que pode gerar precedentes perigosos em futuras negociações. A situação envolvendo Thiago Mendes e Léo Jardim coloca a diretoria do Vasco em uma posição sensível. Ainda que a contratação possa se justificar esportivamente, a forma como ela foi conduzida precisa ser explicada com clareza. O clube passa por um momento de reestruturação institucional e esportiva, e decisões como essa podem comprometer a confiança do torcedor e a estabilidade do ambiente interno. A gestão de Pedrinho, que iniciou com respaldo popular, agora precisa demonstrar capacidade de condução firme diante das pressões externas. O torcedor exige responsabilidade e coerência, e qualquer ruído pode custar caro no decorrer da temporada. Com isso, resta saber se Thiago Mendes vai conseguir responder dentro de campo, dissipar as dúvidas e provar que, independentemente de como chegou,
tem condições de contribuir com a reconstrução do Vasco da Gama. Você acha que o Vasco vacilou ao aceitar essa condição? Acredita que o futebol ainda tem salvação sem interferência de empresários? Ou entende que mesmo com tudo isso, valeu a pena para manter o Léo Jardim no clube? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é parte fundamental dessa reconstrução.